E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é o time que o técnico Arthur Jorge deve colocar a campo no dia 30 de novembro, no qual será a final da Libertadores da América. Qual é o time que o Arthur Jorge colocará em campo e por que que ele vai fazer essa escalação. Vou te explicar quais são os pontos fortes do time do Botafogo para essa partida e como o Botafogo pode vencer o Atlético Mineiro, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível, beleza? Então, galera, essa é a escalação que eu acredito que o técnico Arthur Jorge colocará em campo no dia 30 desse mês, em Botafogo e Atlético Mineiro. Bom, Botafogo com certeza terá o John no seu gol como goleiro titular, a dupla de zaga mais sólida do Botafogo nessa temporada, que foi aonde o Botafogo realmente se encontrou, Bastos e Alexander Barbosa. O Botafogo teve um período ali nessa temporada que sofreu bastante com a zaga, quando teve o Lucas Alter, que não conseguia engrenar em atuações, mas desde que Bastos e Alexander Barbosa são a dupla de zaga do Botafogo, o time cresceu muito e ficou muito sólido. Porque quando você tem uma defesa sólida, onde os jogadores conseguem vencer a maioria dos duelos contra os atacantes adversários, você tem mais liberdade para, por exemplo, você subir os seus laterais, você confia mais nos seus defensores, você sabe que tem zagueiros relativamente rápidos, de boa força e que são bons de bote, são bons ali no 1 contra 1. Então isso facilita muito o jogo do Arthur Jorge do Botafogo. Então Bastos e Alexander Barbosa serão a zaga titular do Glorioso, se nenhum dos dois se lesionar ou algo do tipo, tomara que não. E aí a gente vai ter na lateral direita como titular o Vitinho, que é um jogador que ainda gera um pouco de desconfiança de alguns torcedores do Botafogo, e eu até entendo essa desconfiança de alguns torcedores, porque o Vitinho ainda não conseguiu entregar o mesmo que ele já entregou em outros times, principalmente lá no futebol inglês. Tem alguns lances do Vitinho que são muito bons, que são animadores, mas também tem lances dele que não são tão seguros. Mas eu acredito que sim, para essa final de Libertadores, o Vitinho vai ser o titular e tem tudo para ser importante para o Botafogo. Porque se o Botafogo conseguir utilizar as costas da linha de 3 do Atlético Mineiro, ele joga com 3 zagueiros, joga com 2 alas. Se o Botafogo conseguir utilizar bem e conseguir fazer essas dobradinhas de Luiz Henrique e Vitinho, vai pegar a defesa do Atlético Mineiro guarnecida em inferioridade numérica, e aí o Botafogo pode ter muita liberdade ou para o Luiz Henrique trabalhar a jogada de linha de fundo ou cortar para dentro com o Vitinho puxando a marcação, ou vice-versa. Na lateral esquerda, o Alex Telles vai ser o titular. O Cuiabano também tá muito bem no Botafogo, um jogador assim que merece todo o respeito da torcida pela temporada que ele faz, foi muito importante com gols, com assistências, mas o Alex Telles tem muita experiência e com o Alex Telles em campo você ganha uma arma mais interessante, você ganha um cruzamento. O Cuiabano é um cara que ele cruza mais da linha de fundo, às vezes até rasteira, até um pouco mais forte, mas o Alex Telles nessa zona do campo, que é o famoso cruza-cedo, ele tem muita precisão. E aí você pode encontrar ou o Vitinho aberto, ou o Luiz Henrique. Você tem Savarino que pisa na área, inclusive fez um gol assim contra o Vasco. Você tem Igor Jesus, você tem Almada na sobra. Então, como o cruzamento do Alex Telles sempre costuma ser muito bom, muito perigoso e muito preciso, a probabilidade de sair um gol do Botafogo com um cruzamento do Alex Telles, ou até mesmo uma jogada de perigo, é muito grande. A técnica do Alex Telles é muito interessante, fora também que ele tem a bola parada, a cobrança de falta, que é muito especial também, beleza? E aí, para ser o primeiro volante do Botafogo será o Gregory, jogador que se consolidou nessa posição, hoje talvez o melhor primeiro volante do futebol brasileiro, um cara que sabe o momento certo de ajustar a pressão para subir e o momento certo de segurar mais atrás quando o outro time está com a posse de bola. E o Gregory é aquele tipo de jogador que ele cola, por exemplo, no principal jogador do Atlético Mineiro, vai ou num Hulk ou num Paulinho da vida, e ele não deixa esse cara jogar. E aí quando um time é meio que muito dependente desses atletas e perde eles porque tem um marcador duro em cima ali deles, facilita muito a vida da defesa. Então o Gregory pode ser importante nisso. O Marlon Freitas, que é um jogador que eu diria que teve uma história de superação essa temporada. A torcida do Botafogo começou a temporada com muita raiva do Marlon Freitas por conta da piscadinha, muita polêmica que aconteceu na temporada passada. Mas se você pegar e analisar do grupo do Botafogo, o Marlon Freitas ele conseguiu se sobressair. Do time do ano passado, ele se reinventou como jogador,
se reinventou no esquema do Arthur Jorge e ele é muito importante para esse Botafogo. Então a temporada do Marlon Freitas a gente também precisa destacar. Ele utiliza muito bem bolas para o Vitinho, bolas para Alex Telles, bolas para o Luiz Henrique, tem essa bola coberta muito boa, tenta chute de média e longa distância, ainda tá querendo acertar, vai que ele acerta na final, mas é muito importante também o Marlon Freitas. E aí você tem um Thiago Almada, jogador imprevisível pelo fato de você não sabe se ele vai poder fazer uma finalização, um passe ou até mesmo um chute com a perna contrária dele, com a perna ruim. É difícil de você marcar o Thiago Almada. Na verdade, é muito difícil de você marcar esse quarteto de frente do Botafogo. Pela mobilidade, pela velocidade e pela técnica. Os caras se mexem muito. Os caras são muito imprevisíveis. Toda hora faz movimentação atrás das costas da zaga. Cara, o Botafogo, se tiver esse quarteto, vai ser muito difícil de perder essa final. Óbvio, tudo pode acontecer. O Atlético Mineiro também tem um bom time, a gente tem que respeitar. Mas esse quarteto de frente, eu acho que vai decidir a final pro Botafogo. E aí você vai ter um Luiz Henrique, que tá jogando em um nível muito interessante. Seleção brasileira, com a confiança que ele tá, com a capacidade de crescimento que tá tendo o Luiz Henrique, é mais um cara com potencial de decidir essa final. E o Savarino nem preciso falar, né? Tá o lei do ex. Essa lei do ex é safada demais, cara. Então ela pode aparecer e o Savarino marcar o gol do título do Botafogo. Fora que o Savarino é um jogador que essa temporada ele conseguiu mostrar mais do seu valor. O Savarino já teve passagem pelo futebol brasileiro no Atlético Mineiro e ele era um coadjuvante. Hoje no Botafogo ele se torna um dos protagonistas do time. Pelos gols, pelas assistências, ele tá ganhando reconhecimento maior. E quis o destino que ele enfrentasse o seu ex-time aqui no Brasil, que é o Atlético Mineiro. E no comando de ataque, o Botafogo vai ter o Igor Jesus como centroavante, que eu nem preciso falar com vocês, como é importante se movimentando, saindo da área, gerando espaço, como é mestre fazendo isso, o Igor Jesus. Então essa é a escalação do Botafogo para a final da Libertadores. Se não tivermos nenhum lesionado, essa é a escalação do Botafogo para jogar essa final e que pode ser campeão da Libertadores, enfim, o Botafogo. Beleza? Comente embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês acham que tem que fazer alguma alteração para a final nessa escalação, algum jogador que não te passa confiança. Show? Ficando nessa, abração do Francesco, nós. Fui!